Só que esse Deus, ele não é um senhor barbudinho que está sentado em algum lugar. Ele é um aspecto divino, uma inteligência divina que rege tudo e está em tudo. Tudo que existe faz parte desse grande Deus, dessa grande inteligência. E nós também, obviamente. Só que assim, como a gente vai se identificar com esse todo que está em tudo? É muito subjetivo, né? Então, o que sabiamente a mitologia traz? Arquétipos, ela traz simbolismos para que a gente consiga se identificar por partes desse grande Deus. Então, cada deidade traz alguns atributos dessa divindade. E hoje nós queremos falar então de Ganesha. E Ganesha, então, ele é representado principalmente como sendo um deus, com letra minúscula, né? Removedor de obstáculos. Em primeiro lugar, a gente pode entender a função de um elefante há milênios atrás, quando tinha muita floresta e precisava abrir caminhos. Então, um elefante no meio de uma floresta, ele tem essa função, né? Ele vai derrubando as árvores, pisoteando tudo e ele vai abrindo realmente um caminho. Então, o elefante, ele tem essa função, tinha, né? Principalmente essa função. E por que eu não vou contar a historinha de Ganesha, eu convido vocês a olharem então na live, por que o Shiva, no caso, chegou e colocou uma cabeça de elefante, não de alce, não de, sei lá, qualquer outro bicho que tivesse na floresta? Tem um porquê, né? E o que eu acho também importante de dizer é que cada artista que desenha, que nos chega, né, até hoje, essas imagens, ele coloca o seu tom pessoal naquilo, né? Ou escolhe determinados atributos para colocar naquela imagem. Então vocês vão ver imagens distintas de Ganesha com acessórios às vezes diferentes, tá? Não precisem considerar isso está certo, ele está errado. Porque eu parto de um princípio assim. Existem esses textos sagrados e toda essa tradição de onde vem o yoga, que eu honro, e hipótese alguma eu pretendo desvirtuar, né? Eu tô dizendo eu porque eu acho que tudo isso que foi ensinado é a base, mas a gente pode trazer vida para isso quando a gente filosofa sobre aquilo, entende? Eu não tô pegando um texto assim de 5.000 anos atrás e trazendo exatamente aqueles termos para vocês. É a gente traduzindo para a nossa vida e conseguir trazer isso para a vida prática. E quando a gente filosofa sobre um determinado tema, a gente está dando vida para aquilo, né? A gente está deixando aquilo reverberar dentro de nós. Não fica algo estanque que, veste isso que está pronto e não sendo o teu número, sendo o teu número, tu vai ter que vestir isso. Não. Vamos construir juntas algo que faça diferença na nossa vida. E por isso, assim, é tão importante essa parte filosófica, né? De filosofar juntos, não é uma filosofia pronta que engole, né? Mas ela te conduz para uma determinada linha. O yoga, todos esses textos, eles têm um objetivo. E essa filosofia, ela tem que andar no sentido de conduzir para o mesmo objetivo, né? Que é, no caso, a espiritualidade. A espiritualidade dentro do yoga é longe de ser religião, né? Olhando para esse aspecto sutil que objetiva com que a gente alcance a samadhi, né? Samadhi, que é o que a gente consideraria como uma iluminação, é um entendimento muito mais amplo de tudo. Então, por que eu estou dando toda essa explicação? Porque na live eu trouxe contextos e explicações e traduções de determinados autores. Eu fiz uma coletânea de vários, então trouxe alguns aspectos de Ganesha com relação a isso e que estão explicadas lá. E aqui eu quero trazer outros conceitos para vocês, que também estão dentro da mesma linha, não desvirtuam em nada a proposta, entende? E é isso que eu acho muito lindo, né? Da gente entender e acolher aquilo que nos chega
E entendendo assim que se aquilo bate, faz sentido, te toca o coração e te move em direção ao objetivo, tá ótimo, tá valendo, né? Então aqui, essa folhinha, ela vem desse site aqui, que é o yogi.co, o seu, né? Que eles têm um site mesmo, e eles têm diversas divindades que eles fizeram isso. E aqui tem muito da interpretação pessoal de quem fez isso. Que vocês vão ver o quanto é diferente, né, muitas coisas do que tá lá na live, por exemplo, que eu tirei de outros autores. E eu não vejo nenhum que tá errado, nenhum que tá certo, desde que siga a tradição. Então aqui as explicações que ele dá, pelo fato de ser uma cabeça de elefante. E aqui ele diz assim, ó, a cabeça grande seria para pensar fora da caixinha. E quando a gente filosofa sobre um tema comum, qualquer um, e a gente procura esse tema, que a gente sempre olhava dessa forma, a gente procura olhar de outras formas, a gente está pensando fora da caixinha, né? A gente está olhando para o mesmo aspecto sobre pontos de vista diferentes. Então é uma forma de pensar fora da caixinha. Que teriam grandes orelhas para escutar com atenção ao outro. A escuta atenta, a gente já conversou sobre ela, o quanto ela é importante, né? E também dentro dos ensinamentos, antigamente os ensinamentos eles eram todos orais. Era passado assim, não tinha nada escrito. Então o primeiro passo dentro dos ensinamentos, dentro da tua caminhada espiritual, ela começava por escutar atentamente, escutar bem. Até porque aquilo dificilmente ia ser repetido, né? Tu tá inteira, presente ali, com total escuta, né? Fala ali em escuta atenta, de verdade, né? Não é estar escutando e já estar interpretando ou trazendo outros conceitos. É tu acoplar dentro de ti aquele ensinamento que está sendo passado. O machadinho, normalmente Ganesha é representado com machadinho na mão. E esse machadinho ele seria um instrumento simbólico para cortar os apegos. Os apegos, a gente pode falar em outro momento especificamente sobre eles, mas os apegos são um dos principais geradores de sofrimento, né? É a ignorância, e o apego não deixa de ser uma ignorância. Entendendo que ignorância não é ofender ninguém, é entender que nós ignoramos quem realmente nós somos. E apego, bom, eu não vou poder entrar porque é um assunto assim super amplo da gente falar sobre apego, e em outro momento a gente vai falar sobre isso, tá? Grande barriga para digerir pacificamente o bom e o mal. Nós não temos como selecionar aquilo que externamente acontece e nem aquilo que nos chega. Então, por exemplo, tu tá em casa e tu gostaria de ouvir só os passarinhos cantando, mas tem grito de criança, tem latido de cachorro, tem o carro do gás que passa, o carro do ovo, ou o vizinho tá escutando funk, né? Então, assim, tu não tem muita alternativa em muitos, né? Com relação não só à escuta, que eu tô exemplificando com relação à escuta. E às vezes aquilo que tu ouve, que tu vê, tu não consegue digerir, né? Fica trancado, né? Alguém te disse alguma coisa, aquilo ficou trancado, embrulhou o estômago, né? Ou uma cena chocante que tu tenha visto e fica difícil de digerir. Então, aquilo que acontece fora nós não temos gerência, mas como tu vai administrar isso dentro de ti, te cabe. Então, aqui a proposta é pacificamente. Tu vai aprendendo a digerir o bom e o mal dentro de ti. Então, aquilo chega, não é tão bom, mas o que tu vai fazer com isso internamente é uma escolha tua. Como tu vai digerir isso, né? Como tu vai escolher. Então, se o meu vizinho tá escutando funk, eu posso ficar muito irritada. Eu posso botar um fone de ouvido, eu posso tentar me sair do ambiente e ficar um pouco mais distante. Eu posso tentar alternativas. Ou, se é todos os dias com uma determinada frequência, eu posso tentar conversar com a pessoa, pode não resolver nada. Então, como eu vou resolver isso, né? Eu posso simplesmente ficar furiosa ou estressada e não agir proativamente. Então, tem muitas alternativas para tudo. E como eu digiro faz toda a diferença na minha vida.
o que o marido fala, o que os filhos fazem, o que os colegas de trabalho fazem. Isso tudo tu vai digerindo ou não. Se algo te incomoda, te dá raiva e tu não consegue digerir aquilo, aquilo vai te fazer mal. E é super importante de lembrar que nós nos alimentamos de tudo isso, né? Nós não nos alimentamos só da comida, mas de tudo que nossos sentidos captam, por isso é na barriga, né? É aqui que está o teu fogo digestivo, que vai digerir ou não. As flores representam dar e compartilhar, né? As flores, elas não escolhem, eu quero nascer só no palácio, eu quero nascer só em determinado lugar. Não, simplesmente elas vêm, né? Elas brotam, assim, são inteiras, plenas, fazendo a função delas aonde elas estiverem. Só não tem mais no mato belas plantas, ou outras belas plantas, porque tem muitas plantas que a gente não dá o devido valor, que estão lá nascendo belamente, porque o homem chegou lá e arrancou e levou para casa, né? Senão estaria tudo no meio do mato. Então isso seria assim, esse dar sem medir aqui, né? Os grandes olhos seria para enxergar além do que se vê. O yoga está dentro de uma jornada espiritual e sem ser religião. E dentro dessa jornada espiritual, o que se busca é exatamente isso, que tu consiga ver além dos olhos, é tu enxergar o sutil de tudo e todos, né? E de ti mesmo. O colmilho quebrado representa que sacrifícios são necessários para atingir a felicidade. Colmilho é a presa, né? Ganesha sempre vai aparecer com um pedacinho, com uma presa quebrada. E aí tem uma história que conta que tinha um poeta, que não era de corpo também, né? Faz parte dessa mitologia, que queria ditar os Vedas, que são esse texto, um dos textos mais antigos da humanidade. E ele precisava de um voluntário, então Ganesha se prontificou, mas daí o sábio perguntou, tá, mas com o que tu vai escrever? Né? Tu não tem ferramenta para escrever. E aí, na hora, Ganesha quebrou, então, a presa dele, que usou de instrumento para fazer essa escrita. Se alguém perguntasse para vocês, ó, tu escreve para mim? De repente tu, ok, escrevo. Tá, mas tu não tem ferramenta. Não tenho, né? Não que vocês que precisem quebrar um dedinho ou uma orelha para fazer isso, mas isso reflete, questiona, né? Faz com que tu te questione o quanto de sacrifício, de auto-sacrifício tu tá disposta pela humanidade. Os Vedas têm 5.000 anos, né? Tem milhares de anos. E durante todo esse tempo beneficiou milhares e milhares de pessoas e continua até hoje beneficiando milhares de pessoas. Ajudando porque o yoga vem dos Vedas, o Ayurveda vem dos Vedas. Então é toda uma medicina, toda uma história ali para ajudar a humanidade. Enquanto nós estamos dispostos ao auto-sacrifício por essa ajuda ao outro. Isso aqui então ela seria o que ele chama de sacrifício, né? E, por exemplo, aqui não seria pela humanidade, mas a meditação. A meditação, num primeiro momento, ela exige um sacrifício, né? De tu estar ali fazendo algo que não te gera um prazer imediato. Mas necessariamente a meditação, com o decorrer do tempo, com o decorrer da tua prática, vai te trazer essa felicidade. E depois, então, ele está falando dos lados, com 2 Ds, 2 Os, que são as recompensas do trabalho duro, a coisa mais doce do mundo, que é os docinhos. Ganesha normalmente tem uma bandejinha com doces, né? Ele é apresentado. E esses doces, eles podem ser entendidos que tem um caminho espiritual, o yoga, tudo isso aqui está dentro de um caminho espiritual. Ele não precisa ser só de sacrifício, né? Tu tem, por exemplo, da meditação. No momento em que que tu medita, tu tem esse sacrifício inicial, mas depois tu vai ter muitas recompensas.
a felicidade, ou reencontrar a paz que tu já é, reencontrar a felicidade que tu já é, a felicidade genuína que está dentro de ti. Então o caminho espiritual, ele pode ter, e esse é o convite, muita docilidade. Não só quando tu chegar lá a experimentar isso, por exemplo, numa meditação, mas no decorrer do caminho ele também pode ser doce. E, por fim, ele fala aqui do rato, né? O rato representa o desejo e a habilidade de Ganesha para aprofundar em qualquer cantinho da sua mente. Aqui a gente não tem contato com o elefante, mas eu me lembro dos desenhos que eu vi, assim, que o elefante sempre corria dos ratos, né? Tinha medo dos ratos, ou seja, eles não têm uma relação muito amigável. E aqui aparece justamente um ratinho, né? E ele tá com um docinho ali na frente de Ganesha. Então, isso também tem mais de uma interpretação, assim, numa das interpretações é de que o ratinho estaria parado ali, esperando a permissão de Ganesha para poder comer aquele docinho. No outro aqui, o ratinho estaria oferecendo esse docinho para Ganesha. Ou seja, como é que um rato funciona? Um rato está sempre em mim, né? Ele normalmente é noturno, mas ele passa a noite toda correndo. E roendo, né? O dentinho dele tá sempre crescendo, ele tá sempre roendo, e ele termina de roer aqui, já fica olhando lá e já pula pra lá, e tá sempre desejando depois. Ele nem saboreia direito aqui, ele já tá olhando lá e já quer ir depois, cheio de desejos. Então, o rato, ele pode, alguns denominam ele como a mente, outros como desejo, mas como os desejos vêm da mente, tá tudo junto. Então, o ratinho paradinho ali, ele significa isso. Um domínio de Ganesha sobre a mente dele, sobre os desejos dele. Esse docinho, o rato com certeza não estaria parado ali e nem teria mais docinho, já teria comido, né? Então, é isso que significa, assim, é a nossa mente, né? Vocês não reconhecem a nossa mente como um ratinho? A milhão por hora, né? Querendo só, desejando o próximo. Então, tu tá aqui meditando, mas eu queria levantar, eu tinha que fazer isso, eu queria fazer aquele outro, eu tinha que tomar banho, eu tinha que... Esses tinhas são desejos, né? São coisas que tu deseja fazer. Mesmo que tu tenha que fazer, mas são coisas que tu priorizou e que tu diz, não, eu quero fazer isso. Eu quero ir trabalhar, eu quero cuidar dos meus filhos. Então... o rato, ele representa muito isso. E eu achei muito interessante ao perceber isso, que quando tu sentar para meditar, tu pode imaginar assim, ó, quando a tua mente quiser sair dali e ela ficar nesses desejos, não, fica quietinho, ratinho, né? Imagina esse ratinho de Ganesha como a tua mente. Né? Eu gosto de imaginar assim, trabalhar com a imaginação em alguns momentos em que está mais difícil de ficar sentada e meditar numa coisa muito sutil. Então imagina a tua mente como um ratinho e aí tu querendo trazer ele pacificamente e ficar ali, né, à tua disposição, sem sair roendo tudo e se escondendo alimentos no canto da tua mente, né, nos cantinhos que o rato faz isso, ele guarda alimento. Ele guarda mágoa, guarda raiva, guarda sentimentos, né? É isso que a mitologia faz. Ela te convida a refletir como tu pode trazer isso para a tua vida. Como tu pode aplicar na tua vida aqueles conceitos. E aí, cada vez que tu olha para Ganesha, cada vez que tu olha para algum desses atributos, tu pode pensar, puxa, eu tenho que ouvir mais quando eu tô olhar para as orelhas de Ganesha. Quando olhar para o cabeção dele, tu pode pensar, eu tenho que sair um pouco da caixa, deixa eu pensar sobre outras óticas, e assim tu vai, né? Quando tu olhar as flores, pensar que elas estão se doando incondicionalmente para a humanidade, embelezando a humanidade, e às vezes a gente é tão, né, a gente só quer nascer e florir em determinados momentos para determinadas pessoas, e às vezes perde a oportunidade de florir para o mundo inteiro, para a humanidade toda, né? E toda a humanidade perde quando a gente deixa de florescer e ser quem a gente veio para ser. E nós somos flores únicas. Então, toda a biologia do universo está perdendo de conhecer essa flor exclusiva e única quando a gente não floresce.